Boa tarde, eu sou o professor Nazareno Moraes, do Instituto Infineto. Vamos trabalhar agora com fórmulas e funções. Então, vamos falar de fórmulas, operadores matemáticos, operadores relacionais, referências, nomeando células ou regiões. Depois vamos falar de dois grupos de funções, as matemáticas e trigonométricas, e finalmente, data e hora. Então vamos começar com a opção de fórmulas. O que são fórmulas? Fórmulas são instruções dadas ao Excel para calcular os seus dados. É o nome dado a toda expressão matemática dirigida no Excel. Toda fórmula a ser inserida em uma célula de uma planilha deve ser iniciada pelo sinal gráfico de igual. Vamos para a planilha para observarmos como é que isso acontece. O que é uma fórmula? Então vamos aqui na planilha e isso aqui é uma fórmula. Ela está no formato texto, por isso que não está calculando. Então, por exemplo, quando eu digito o sinal de igual e pergunto 5 mais 3 é igual a quanto? Quando eu teclo Enter, ele me diz 8. Agora, quando eu digito aqui igual a 3 mais 2 vezes 4, quanto é que ele vai me responder? 11. Por que 11? Porque ele não somou 3 mais 2, que seriam 5 vezes 4, 20. Primeiro ele fez a prioridade dos sinais, ou seja, primeiro ele fez o produto, que é a multiplicação, 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. E assim, sucessivamente, nós temos alguns outros exemplos aqui embaixo. Por exemplo, aqui no terceiro exemplo, nós temos 2 mais 3 vezes 6 dividido por 2 elevado à terceira. Então, primeiro ele vai fazer o quê? Vai multiplicar o 3 vezes 6, depois vai dividir por 2, depois vai elevar a terceira e vai somar mais 2. Aqui eu estou fazendo referência ao endereçamento de célula. Provavelmente aqui vai dar erro, vai dar zero, porque eu não tenho valores digitados nesse momento nessas células. Isso é o que nós chamamos de fórmulas no Excel. Toda vez que você realiza uma fórmula no Excel em uma determinada célula, por exemplo, aqui na célula C4, aqui eu estou dizendo que eu estou na célula C4 e aqui contém a fórmula na barra de fórmula daquilo que você digitou na célula. Na célula aparece o resultado e na barra de fórmula aparece a fórmula que você digitou. Você veja que a mesma coisa acontece na célula de baixo. Ele mostra a fórmula na barra de fórmula e mostra o resultado na célula, no caso aqui na célula C5. Muito bem. Vamos falar agora dos operadores matemáticos. Os principais operadores matemáticos são soma, subtração, a barra que representa a divisão, o asterisco a multiplicação, potência e a porcentagem. Bom, os operadores de soma eu já tinha dado no exemplo anterior, quando eu disse assim, 5 mais 3 é igual a 8, ou igual a 5 menos 3 é igual a 2, ou no produto, igual a 8 dividido por 4 igual a 2, ou 2 vezes 3 é igual a 6, ou 2 elevado à terceira é igual a 8, ou 10% de 120 é igual a 12. Então, esses são os principais operadores que vocês vão trabalhar no Excel. Claro que existe prioridade dos sinais, como foi o caso aqui anteriormente neste exemplo. Se eu quisesse, por exemplo, aqui nesta fórmula dar prioridade primeiro à soma, eu coloco parênteses. Primeiro ele vai fazer a soma, para depois fazer o produto. Veja então que ele vai primeiro 3 mais 2 igual a 5, vezes 4 igual a 20. Bom,
Já que falamos dos operadores matemáticos, vamos falar agora dos operadores relacionais. Os principais operadores relacionais são sinal de igual, maior, menor, menor igual, maior igual e diferente. Bom, como é que isso funciona? Vamos ver isso agora. Por exemplo, sempre que você faz uma pergunta no Excel, o resultado vai ser sempre verdadeiro ou falso. Como é que é isso? Por exemplo, quando você pergunta 5 é igual a 2, ele vai dizer o quê? Falso, porque 5 não é igual a 2. Ou quando você pergunta, igual, 5 é maior que 2? Ele vai dizer sim, verdadeiro. 5 é maior que 2. Ou se você perguntar, 5 é menor que 2? Ele vai dizer o quê? Falso. Por quê? Porque 5 não é menor que 2. Então, dessa forma, sempre que você quer fazer uma comparação com alguma coisa, perguntar se isso é maior, isso é menor, isso é igual ou isso é diferente de alguma coisa, o resultado vai ser sempre verdadeiro ou falso. Daí se chamar operador relacional, que relaciona uma operação com uma outra operação. Muito bem. Já falamos dos operadores matemáticos, operadores relacionais e agora vamos falar sobre referências. As referências servem para você realizar cálculos mais rapidamente. Para isso, nós vamos acessar uma planilha aqui que já está pronta. Então, existem 3 tipos de referências: relativa, absoluta e mista. Como é que isso funciona? Vou explicar agora cada uma delas para vocês. Primeiro, vamos falar da referência relativa. E para mostrar esse exemplo, eu vou fazer aqui o seguinte. Aqui na coluna D, onde eu tenho o saldo, eu tenho uma planilha com receita e despesas por mês. E eu quero calcular o saldo. Então, eu tenho o meu saldo é igual à minha receita menos a minha despesa. Então, aqui eu vou calcular o saldo. Para calcular o saldo é igual a esta célula. Vou clicar no sinal de igual, clico na célula B7 menos a célula C7. E teclo Enter, e apareceu o saldo aqui, ou seja, 6.100 menos 5.600 dão R$500. Muito bem, isso foi uma fórmula que nós digitamos aqui na célula D7. Ora, se eu tiver mais do que 12 incidências para fazer esse cálculo, eu não preciso fazer célula por célula. Eu posso fazer isso apenas na primeira linha. E como elas fazem referência a outras células, quando eu copiar esta fórmula desta posição aqui, quando eu aproximar o cursorzinho do mouse aqui, do sinalzinho aqui do canto inferior à direita, veja que ele muda de formato para uma cruzinha preta fina. Nesse momento eu clico e arrasto. Você veja que ele faz o cálculo em todas as posições. Se você tivesse mais de 3.000 registros, para fazer dessa forma ficaria muito lento. Então o que você faria? Você aproximaria o cursor do mouse daqui e simplesmente daria 2 cliques. E ele faz isso automaticamente, você não precisa ficar arrastando. E aí você percebe que a fórmula que estava aqui, ele automaticamente incrementou para a próxima posição. Veja que se transformou em B7C7 menos B8C8 e na próxima B9 menos C9, B10 menos C10 e assim sucessivamente. Então, essa forma de você digitar neste formato B7 menos C7, isso é um formato que indica que é um formato relativo, ou seja, ao copiar esta incidência de uma posição para outra, esta fórmula de uma posição para outra, ela automaticamente incrementa o próximo endereço, foi o que aconteceu. Bom, o próximo passo é falarmos da referência relativa. Eu vou apagar aqui essas posições e vou fazer aqui o seguinte. Imagine o seguinte, imagine que você quer incrementar 10% sobre o saldo. Eu quero colocar aqui uma fórmula
que incremente 10% sobre o saldo. Então, o saldo aqui vai aparecer o 500. Eu vou alterar esta fórmula para que apareça o próprio saldo acrescido de 10%. Então, ficaria assim, vezes B7 menos C7 mais aqui está errado. Aqui é mais, e aqui seria vezes 10%. Então, você vai ver que antes tinha dado R$500, agora apareceu R$550. Por quê? Eu alterei a fórmula. E se eu puxar novamente para todas as posições, ele faz o cálculo em todas as células. Você percebe que a fórmula alterou em todas as posições, menos o valor de 10%. Isso, agora imagine o seguinte, se você quer alterar para 20%, o que você tem que fazer? Você tem que vir na fórmula, alterar 20% e depois puxar para todas as demais, para ele fazer. Então, imagine que quando você quiser criar uma fórmula, você tem que criar uma fórmula que você não precise mais ficar mexendo nela. Isso quer dizer o seguinte, eu teria que alterar esta fórmula aqui, de modo que quando eu mudasse o percentual, eu não precisasse alterar a fórmula. Neste caso, o ideal seria vir numa célula à parte e digitar este valor. Por exemplo, aqui na célula D1, eu digito 20%. E agora aqui na célula D7, eu altero aqui esses 20% para a célula D1. Certo? Então, este aqui, como é um formato relativo, D1 é um formato relativo, ele não tem cifrão. Quando eu copiar ele para as outras posições, ele vai dar erro ou vai fazer cálculos errados. Por quê? Porque ele vai incrementar as próximas posições, já que ela é um formato relativo. Neste caso, o que eu tenho que fazer aqui? Na célula, na linha 7. Eu vou ter que transformar ela em um formato absoluto. Então, se eu posicionar o cursor sobre aquela referência D1 e pressionar F4, eu mudei o formato da fórmula. Veja que ficou cifrão antes da coluna e antes da linha. Isso quer dizer que quando eu copiar agora para as outras posições, você vai ver que D1 permanece sempre absoluto. Ele não se altera em todas as fórmulas. Isso quer dizer que se chama uma referência absoluta. A próxima questão seria o que é uma referência mista. Uma referência é mista quando, em parte, ela é absoluta ou em parte ela é relativa. Esse mesmo exemplo aqui em D1, que é um formato agora absoluto, eu faria a seguinte pergunta. Esta referência poderia ser mista, ou seja, tirar um dos cifrões, ou da coluna, ou da linha? Sim, porque quando eu copio para baixo, eu estou na mesma coluna. Então, se eu tirar o cifrão aqui da coluna, eu transformo esta referência em uma referência mista. E quando eu copiar para as outras posições, ela também vai fazer o mesmo cálculo que anteriormente. Por quê? Como eu estou fazendo dentro da mesma coluna, ela não sofre alteração. Ficou claro? Muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido o que seja referência relativa, absoluta e mista e pratiquem este tópico. O próximo passo, depois das referências, é trabalhar com o tópico nomeando células. Vamos ver como é que isso funciona e pode nos ajudar nos nossos cálculos no dia a dia. Por exemplo, aqui nesta fórmula na célula D7, eu fiz referência à célula D1. Certo? Muito bem. Eu posso vir aqui na célula D1, aqui onde eu estou posicionado agora neste momento, e com esta célula selecionada, eu vim aqui na caixa de nome, clicar aqui na caixa de nome, e dar um outro nome a essa célula, que agora se chama D1, e chamar-se juros. Então, digitei aqui na caixa de nome a palavra juros, com a célula selecionada, e teclei Enter. Essa região agora se chama juros. Se eu vier agora na fórmula aqui e trocar esta região por juros,
vai surtir o mesmo efeito. Então veja que eu apenas troquei D1 por juros. A grande vantagem disso é que se eu estiver trabalhando em outras planilhas, funciona da mesma forma, diferente da forma anterior, que isso não funcionaria em outras planilhas. Eu teria que fazer referência às planilhas onde estaria aquela célula com aquele valor. Por isso é que se chama nomear a região. Um pequeno detalhe aqui que o seu professor em sala de aula vai poder ajudar você melhor é que se você errar no nome, você pode vir aqui na barra de fórmulas, clicar aqui no gerenciador de nomes, e aqui você no gerenciador de nomes você vai ter todos os nomes. Se você por acaso errou algum nome, você pode selecionar e mandar excluir e refazer novamente. Então, seguindo o caminho, você vem aqui no menu fórmulas, gerenciador de nomes, seleciona aqui o nome que você não quer mais e manda excluir e reconstrói novamente.